No último vídeo a gente conversou sobre a teoria da flexão pura e simples na resistência dos materiais. E hoje a gente vai fazer um exercício utilizando os conceitos que a gente aprendeu na aula de teoria. Então, bora lá? Antes de começarmos, vou me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E uma coisa que eu gostaria de pedir hoje é que você deixasse seu like, a sua inscrição aqui no canal. É o que me ajuda bastante, que me motiva. E eu consigo perceber que eu estou conseguindo ajudar vocês. Então, se vocês puderem me ajudar, eu ficaria muito feliz. Bora lá. Hoje o que a gente tem aqui é uma viga biapoiada. E o exercício nos pede o seguinte: calcular o valor de Qmax, né, que é a carga distribuída uniformemente máxima, que a gente pode aplicar nessa viga, sabendo que a tensão máxima que ela aguenta, independente se for tensão de tração ou compressão, é de 10 kN por centímetro quadrado. Se vocês lembrarem, na aula de teoria, a gente aprendeu a fórmula da tensão, né? A tensão é igual a mais ou menos o momento em torno do eixo Z, vezes Y, sendo Y a distância do ponto de análise da seção transversal até o CG da seção transversal, dividido pelo momento de inércia em torno do eixo Z. Se você quiser pausar o exercício agora e tentar resolver, você pode tentar, e se você tiver alguma dúvida, você vai acompanhando com o vídeo. Ou então, se você quiser só acompanhar o vídeo mesmo, pode ser também, tá? Não se preocupe. E uma coisa que eu não comentei também é que a gente tem a seção transversal, né? A seção transversal, ela é em formato de T, então aqui as medidas estão em centímetros, e eu acredito que a gente vai trabalhar com centímetros nesse exercício. A viga tem 4 metros, né? A gente pode passar para 400 centímetros. E a tensão ela está em kN por centímetros. Então, vão ser essas unidades que eu vou utilizar. Vamos lá. Com base na fórmula da tensão que a gente viu, a gente percebeu que quanto maior o momento naquela fórmula, maior a nossa tensão. Então, a gente está interessado em ver o pior caso possível para a viga, porque se o pior caso, o pior momento que tiver nessa viga, ele passar nessa verificação da tensão, ele for menor que essa tensão máxima, quer dizer que nossa viga está passando. Então a gente vai buscar o lugar que tem o maior momento fletor nessa viga. Então vamos lá. É necessário avaliar o diagrama de momento fletor. Então aqui a gente tem o diagrama de momento, certo? E como ela é uma viga biapoiada, a gente vai ter que o diagrama dela de momento vai ser esse arco aqui, em que o momento máximo acontece no meio do vão. O momento máximo para uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído é mz, é igual a carga vezes o comprimento dessa viga ao quadrado, dividido por 8. Essa fórmula vale para sempre que você tiver essa situação. Uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído. Então, tendo essa fórmula aqui, a gente pode substituir o valor de L, porque a gente sabe que L é igual a 400 centímetros, que é o comprimento da nossa viga. Então, a gente tem que o momento máximo que a nossa viga aguenta vai ser 20.000 vezes a carga uniformemente distribuída máxima que ela aguenta. Show de bola. Agora vamos partir aqui então para a nossa equação de tensão, né, que eu acabei de mostrar, para a flexão simples. Então a gente já sabe que a nossa fórmula da tensão é igual a mais ou menos o momento fletor vezes y sobre o momento de inércia em z. O que já dá para a gente descobrir? A gente já viu que o m ele é igual ao 20.000 vezes a carga máxima distribuída uniformemente. O y a gente ainda não sabe e o z a gente ainda não sabe. Mas a gente consegue descobrir qual que é o sinal que a gente vai adotar nessa equação. Se você lembrar, eu expliquei isso na aula de teoria, mas eu vou dar uma relembrada aqui. Para o nosso caso, a gente vai descobrir que o sinal ele vai ser positivo, porque o momento máximo é o momento que está na porção positiva do eixo y. O que isso significa? Olha aqui no nosso diagrama. A gente tem aqui na direita os eixos x e y, em que o eixo y a gente costuma apontar ele para baixo, quase sempre para baixo. Porque aí a gente vai ter a convenção correta do momento. Quando o momento ele for positivo, ele é para baixo, porque significa que a porção inferior da viga, as fibras inferiores dela vão estar tracionando.
Então a parte de baixo dela vai estar tracionando, e como a parte de baixo também é o eixo Y, que está para baixo, então vai ser positivo. Se o diagrama ele fosse para cima, fosse ao contrário, aí as fibras superiores estariam tracionando, então seria um sinal negativo, porque o Y é para baixo e não para cima, beleza? Então essa aqui é a nossa equação, beleza? Agora a gente vai trabalhar com a seção transversal da nossa viga. Então aqui eu trouxe ela um pouquinho maior, a nossa seção em T, aqui as medidas em centímetros, e primeiro a gente tem que descobrir qual que é o CG dela. Então eu dividi aqui em figura 1 e figura 2, fiz algumas contas, né, para descobrir os valores da figura 1, sendo a figura 1 esse retângulo aqui, e aqui a parte da figura 2, em que eu descobri os CGs de cada figurinha, né, da figura 1 e figura 2, e a gente consegue calcular o x e o y global da nossa seção. Então, o x CG e o y CG são calculados aqui, tá? E a gente obteve esses valores para o y e para o x CG. Se você tiver dúvida de como calcula, tem algumas aulas que eu já ensinei como que faz. Eu acho que é de propriedades geométricas e tem um vídeo que eu resolvo um exercício de centro de gravidade. Então, recomendo vocês assistirem. Agora que a gente já tem o XCG e o YCG, a gente consegue calcular o momento de inércia, que é outro parâmetro que a gente precisa na fórmula da tensão. Como que se calcula, né? A gente vai usar o teorema dos eixos paralelos para figuras retangulares. E a fórmula é essa aqui. Então, a gente faz base vezes altura ao cubo dividido por 12, mais a área da seção, vezes aí a distância do YCG até o Y, que é o CG da figura que a gente está analisando. Então, a gente tinha a figura 1 e figura 2, a gente tem o CG de cada minifigura. E aqui vai ser exatamente a distância desse mini CG até o CG global. Então, aqui da figura 2 e aqui o da figura 1, por exemplo. Também tem o vídeo de como calcular o momento de inércia, vou deixar aí para vocês poderem assistir. Não é o foco desse, né? Então, eu vou passar um pouco mais rápido mesmo. Então, aqui está o cálculo do momento de inércia. Você pode calcular aí também e ver se está batendo com o meu, tá? Agora que a gente obteve o momento de inércia, a gente vai partir para a tensão. O que a gente já tem, né, no nosso exercício? A gente já tem o MZ em função do Qmax, né? A gente já calculou lá em cima. O momento de inércia a gente acabou de calcular. A tensão, a gente viu lá que é 10, né, kilonewtons por centímetro quadrado, aqui no enunciado, né? E falta apenas o Y, né? A gente precisa escolher qual que é o Y que vai dar o resultado mais crítico para a seção transversal. Qual que é o ponto dessa seção transversal que está sofrendo a maior tensão de todas? Porque se a gente conseguir passar por ela, se ela tiver numa tensão admissível, toda a viga vai estar passando. Então a gente tem que pegar o pior ponto dessa viga para poder analisar. Então vamos lá. O Y ele é a distância do CG da seção até o ponto de interesse. Como estamos interessados no Y que resulte na tensão mais crítica, então quanto mais distante do CG, mais crítica será a tensão. Então aqui a gente tem o desenho da nossa seção, tá? Aqui o eixo Y, aquele mesmo eixo Y. E qual que é a maior distância do CG até algum ponto dessa seção transversal? É até aqui em cima, essa distância aqui? Não, vai ser quando ela for para baixo, que é toda essa distância aqui. Então esse aqui vai ser o nosso Y. O ponto crítico é esse daqui, ó. É nesse ponto em que você vai ter a maior tensão de tração de toda a viga. Se passar por esse ponto, vai passar por qualquer outro ponto da viga. Qualquer outro ponto. Aqui, aqui, aqui. Ou que o momento for menor, vai estar passando. Tá? Qual que é essa distância? Essa distância é igual a 10,4, porque é justamente a altura aqui do YCG, né? Essa distância até aqui embaixo. E agora a gente tem todos os elementos para calcular a carga máxima. Então, a gente tem que a tensão máxima é 10. O momento é 20.000 vezes a carga uniformemente distribuída. O Y acabamos de descobrir. E o momento de inércia, que é o 1.600. E se a gente resolver essa conta,
a gente vai chegar que a carga máxima que a gente pode aplicar vai ser de 0,08 kN por centímetro, que se você passar para metro, deixa eu deixar aqui, vai dar 8 kN por metro. E é isso, é super simples de fazer esse exercício, espero que vocês tenham entendido. Posso trazer algum exemplo um pouco mais difícil em um vídeo futuro, então deixa nos comentários se você conseguiu entender, se você tem alguma dúvida, que é um exercício um pouco mais difícil, que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até mais.